demonstrando as irregularidades que foram cometidas nas diligências e também na condução dos trabalhos. Se nós vamos apresentar ou não vai ser uma questão tática, a partir da avaliação do que vai se dar na próxima terça-feira. A nossa concentração de esforços é para derrotar o relatório do Ricardo Salles. Tem sido essa a nossa articulação de algumas semanas para cá, principalmente a partir desse conteúdo que ele apresentou, né? Não nos causou nenhuma surpresa, primeiro, nenhum dos elementos apresentados no relatório, porque o objetivo de tentar criminalizar o movimento social, algumas lideranças, tentar imputar crimes ao próprio governo, a membros dele, ele já vem anunciando, mesmo antes da CPI ser instalada, mas politicamente essa CPI já se esvaziou há muito tempo, não trouxe nada de útil para a sociedade brasileira, foram cometidas uma série de crimes e irregularidades por aqueles que conduziram a CPI, isso já está muito claro para a sociedade brasileira. Hoje, a leitura do relatório foi melancólica, de um relatório mal feito, em que não haviam apresentado sequer o anexo, que é o aspecto mais importante de um relatório, porque tinham as sugestões de indiciamento. É tudo muito mal feito, mandrake, isso já está muito escancarado para a sociedade brasileira. E a gente vai para terça-feira para selar de vez, acabar com essa conversa que não devia nem ter começado, né? Isso aqui serviu como um palanque bolsonarista, mas que só teve efeito na própria base. Socialmente, o relator, que se tornou réu, inclusive, nas últimas semanas, está bastante desmoralizado e, ao contrário, o Movimento Sem Terra saiu muito mais forte. Prova disso foi que o próprio governador do Rio Grande do Sul fez uma visita a uma das cozinhas solidárias que eles instalaram em solidariedade às vítimas das tragédias climáticas que aconteceram, infelizmente, em algumas cidades lá. Não, deputada, em relação à votação, a senhora acha que tem como derrubar? Vocês estão trabalhando por isso? Vocês têm voto para isso? Evidentemente que o conjunto dos parlamentares da CPI veio acompanhando o desenrolar da CPI. Então a CPI, como ela foi construída sem um fato determinado, depois do andamento dela, teve uma série de requerimentos propostos pela coordenação da CPI ou pela base mais bolsonarista, aquilo que representa menos de 2% do agronegócio brasileiro, o agronegócio, mostrou claramente que eles estavam sem rumo, tinha foco, tentando convocar, por exemplo, ministros e outras pessoas que não têm nada a ver com a temática. Durante os processos das diligências, cometeram crimes, invadindo barracos sem mandato judicial, entraram em terra indígena sem autorização. Isso foi consolidando dentro de toda a CPI, tá? De que ficou demonstrado que era uma CPI para atacar os movimentos que lutam pela reforma agrária e intimidar o governo do presidente Lula para não fazer a reforma agrária. Então, com isso, ficou patente, já está claro, que a forma como apresentou o relatório, que é um relatório que espelha, né, esse desnorteamento da própria CPI ao longo do tempo, né, então nós vamos, com toda certeza, derrotar o relatório dele. Derrotar o relatório dele e terminar a CPI sem relatório, até para que a sociedade brasileira perceba que se criou uma CPI, a quinta, para tentar achar crimes dos movimentos que lutam pela reforma agrária, sendo que as outras 4 não foi apurado crime nenhum, não chegou a conclusão nenhuma. E agora na quinta se gastou dinheiro, se gastou tempo, se gastou energia, né, para novamente se chegar a conclusão nenhuma. Porque os 2, 3 casos que eles trazem para cá, e aí é importante que a imprensa saiba. Vocês não tiveram a oportunidade de ouvir o contraditório daquilo que foi trazido aqui para a CPI. Eles foram para campo e ouviram justamente os bolsonaristas comprados, que participaram inclusive do processo eleitoral anteriormente, mas não foram ouvir e verificar o conjunto das comunidades nesses acampamentos e nesses assentamentos onde foram. Então é importante que a imprensa saiba que a quantidade de mentira colocada neste relatório, tá, vale a pena apurar, tá, de uma vez por todas. A gente, entendeu, enfrentar as fake news da forma como foi expressado no próprio relatório do Salles. Então, até por isso tudo é que nós vamos derrotar, e a gente tem maioria para derrotar o relatório dele e terminar a CPI sem relatório nenhum, como uma denúncia para a sociedade do que essas pessoas fazem. Obrigada.